Bom dia, sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, bem-vindos. Vamos então a este segundo dia do Congresso da APDC, um dos principais congressos de tecnologia em Portugal e também por muita gente que nos segue através da internet em vários pontos do globo. Recordo que não só temos aqui audiência presente, como obviamente continuamos a ser seguidos por audiência nacional e internacional e para isso temos também a nossa versão em inglês. Este segundo dia vamos olhar para vários temas, como sempre, olhando para o futuro, relacionados desta vez, e sobretudo também com a economia pós-Covid, ligada também à tecnologia, de forma a que estas duas realidades entrelaçadas nos vão conseguir ajudar a ultrapassar os problemas que temos. Vamos olhar também para o jornalismo, para os mídia em geral e, sobretudo, como criar e reter talento nesta área. Cristina. Exatamente, que é sempre um grande objetivo por parte das grandes empresas portuguesas, como conseguir atrair os jovens, o talento em Portugal. E para já começamos este segundo dia de trabalhos com a intervenção do Ministro da Economia, António Costa Silva. Muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do engenheiro Rogério Carapuça para participar na conferência da APDC. Desejar, portanto, bom dia a todos e dizer, em primeiro lugar, que a APDC tem sido uma instituição que tem sido essencial no país para fazer a reflexão estratégica sobre a disseminação das novas tecnologias, das tecnologias da informação e comunicação e, portanto, este congresso é exatamente um exemplo dessa prevalência ao longo do tempo na discussão estratégica destes assuntos. Eu penso que estamos a atravessar uma situação muito difícil a nível internacional, estamos numa nova era geopolítica, que alguns, à falta de melhor, chamam a era pós-Guerra Fria. As fraturas geopolíticas que estão a acontecer no mundo são preocupantes, as placas tectónicas da geopolítica internacional estão-se a movimentar e temos na Europa uma guerra de grande escala com a invasão que a Rússia perpetrou na Ucrânia. Há muitas coisas que estão a mudar, esta é provavelmente a primeira guerra digital da história. O espaço digital é um novo espaço em que a guerra tem lugar. No século XX foi o domínio aéreo com a aviação, no século XXI temos o espaço digital no centro dessas grandes transformações. É evidente que a guerra na Europa é preocupante, porque se olharmos para o passado, as duas guerras mundiais que já existiram na história, as duas foram desenvolvidas na Europa, ocorreram na Europa, em função do extremar dos nacionalismos europeus. E se olharmos para o século XX, cuja primeira metade é trágica, entre o início da Primeira Guerra Mundial em 1914 e o fim da Segunda em 1945, morreram 150 milhões de pessoas na Europa. E, portanto, é preocupante o que se passa hoje. Esperemos que a União Europeia, em ligação com os seus aliados, possa encontrar, digamos, um quadro, uma arquitetura geopolítica que consiga conter a guerra e levar o continente de novo à paz. Senão, a situação pode deteriorar-se e o futuro pode ser extremamente difícil. Eu acredito profundamente que a espécie humana, embora não aprenda muito com os seus erros, sobretudo com as tragédias do passado, a espécie humana é inventiva, é criativa e sempre desenvolve novas ideias para fazer face aos desafios com que se confronta. E acredito profundamente que nós estamos também numa era de grande transformação das economias, a eclosão das tecnologias digitais, como os estudos mais recentes indicam, tem um impacto muito forte na transformação das economias, e esses estudos indicam que esse impacto pode ser 10 vezes mais rápido que a Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. Portanto, estamos a falar de uma transformação estrutural que pode ocorrer e, Portugal é um caso em que estes desenvolvimentos tecnológicos podem realmente produzir um efeito transformador. E tudo aquilo que está a acontecer hoje nas áreas das tecnologias digitais, com a inteligência artificial, as máquinas que aprendem, a internet das coisas, o poder imenso dos sensores, está a coligar-se com as transformações que temos ao nível físico, com os carros autónomos, a robotização, a virtualização dos sistemas de produção, os novos desenvolvimentos da ciência dos materiais, a impressão tridimensional que está a transformar também o chão de fábrica, está a transformar as cadeias de produção e as próprias cadeias logísticas. E, portanto, neste sentido, penso que nós temos em Portugal um desígnio muito forte de fazer esta transformação estrutural da nossa economia, alterar
o perfil produtivo e incorporar cada vez mais conhecimento e inovação em todos os processos de fabricação de novos produtos, de bens, de serviços que criem alto valor acrescentado e que desenvolvam um cluster ainda mais forte para as exportações nacionais serem cada vez mais corporizadas numa tendência forte e sustentável para o futuro. E é por isso que no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, todos os pilares que têm a ver com a inovação empresarial, com as agendas mobilizadoras, são pilares em que estamos fortemente apostados. Em 13 de abril deste ano terminou a segunda fase do programa das agendas mobilizadoras, foram recebidas cerca de 64 propostas com um investimento que é da ordem dos 8,4 mil milhões de euros, e eu estou tremendamente apostado em que todas as agendas que tenham mérito sejam apoiadas. E, portanto, não só no âmbito do PRR, dos 930 milhões de euros que existem, mas também daquilo que pode resultar do quadro de reprogramação do PRR, os 1,6 mil milhões de euros a mais, e, eventualmente, aquilo que também pode resultar dos empréstimos a que o país tem direito. Temos que apostar fortemente nas empresas, na inovação empresarial e na incorporação do conhecimento para a transformação do tecido produtivo. E muitas destas agendas têm a ver com os setores que existem no país, os setores que podemos chamar tradicionais, que se estão a reinventar, o calçado, o têxtil, a cerâmica, os moldes, mesmo o setor agroalimentar, que tem dos produtos, sobretudo relacionados com toda a área da metalomecânica e da construção de bens, de equipamentos, que são setores que se estão a reinventar com mais impressão tridimensional, mais robotização, mais digitalização. Mas as agendas também contêm novos setores que podem ser absolutamente essenciais para o país, na área das ciências da saúde, da fabricação de vacinas, da fabricação de medicamentos e de substâncias ativas dos medicamentos. O país tem uma investigação de ponta. Se conseguirmos corporizar isso numa política industrial transformadora, vamos ter uma nova fileira de riqueza. Mas também na área da aeronáutica e do espaço, na área do setor automóvel, das componentes do setor automóvel, em toda a área que tem a ver com a microeletrónica, com o software e com os serviços desenvolvidos e complexos de software, que também são extremamente importantes. Na área da economia do mar, onde iremos fazer uma grande aposta com as biotecnologias marinhas para produzir novos produtos com base nos sistemas biológicos, que podem reconfigurar completamente a economia em que vivemos, transformar e substituir alguns dos produtos mais poluentes e desenvolver também uma fileira para o futuro. Na economia do mar também é muito importante as energias oceânicas. Esta transição resultante da nova era geopolítica em que estamos colocou a questão do abastecimento energético à Europa e da segurança energética da Europa no centro das questões. Isto pode abrir novas áreas, não só para o nosso Porto de Sines, mas também para o desenvolvimento das energias oceânicas e das energias renováveis, e Portugal pode ser um exportador desse tipo de energias absolutamente fiável e consistente no futuro. Portanto, temos à nossa frente grandes desafios, mas o PRR não se esgota só nas agendas mobilizadoras, temos toda a parte da digitalização, também no que concerne à administração pública, que é um programa de grande dimensão. A digitalização dos serviços da administração pública pode significar redução de custos de contexto para as empresas, melhor eficiência, melhor interação com as empresas e com os cidadãos, pode revolucionar completamente a gestão dos serviços e é uma área absolutamente crucial. A mesma coisa com a digitalização da saúde, com as bases de dados interoperáveis do sistema de saúde, a aplicação a essas bases de dados, onde os doentes estão anonimizados de técnicas como a inteligência artificial ou as máquinas que aprendem para tratar e identificar com antecedência a eclosão das doenças e poder-se ter uma saúde mais preventiva, um programa que aposta exatamente na prevenção da doença e que é muito importante para uma população que está a envelhecer como a população portuguesa e onde, acima dos 65 anos, as pessoas têm 2 morbilidades ou mais e, portanto, é um aspecto que me parece também extremamente importante. Toda a parte digital que concerne à escola e à digitalização da escola é também absolutamente fulcral, envolvendo a mudança do paradigma pedagógico, aproximando os professores dos alunos, introduzindo novos elementos para tornar as salas de aula atrativas e mudando radicalmente o paradigma da educação, mobilizando
todos os alunos, todos os estudantes com novos desígnios. E, finalmente, há toda a área da digitalização das empresas, o programa Empresas 4.0, que é absolutamente fulcral e que deve ser reforçado também com outros programas como o PT 2030, para realmente a digitalização das empresas e, sobretudo, do comércio, dos serviços, com as novas plataformas eletrónicas, com o e-commerce, que podem transformar as empresas portuguesas em competidores globais, desde que produzam produtos que sejam apetecíveis no mercado internacional e que sejam competitivos. Portanto, todo esse paradigma da digitalização das empresas pode mudar os sistemas de produção, os sistemas de fabrico, tornar as empresas muito mais ágeis e alinhadas com a robotização e a virtualização dos próprios espaços de produção, pode criar um novo paradigma para o futuro. Eu penso que o país está preparado para isso, temos uma grande vitalidade no nosso sistema empresarial, temos que confiar nas empresas, apostar nas empresas, temos que confiar no sistema científico e tecnológico e continuar a apostar, e a interface entre o sistema empresarial e o sistema científico e tecnológico será absolutamente determinante para termos um país melhor no futuro, mais justo, mais inclusivo, mais próspero e que gere uma onda e uma nova era de bem-estar para todos. Muito obrigado e bom congresso.